Boa tarde, professor. Boa tarde, demais colegas de classe. Nosso grupo é o grupo 1, destinado a falar do sistema penal inquisitório, acusatório e misto, o modelo brasileiro e suas contradições. Meu nome é Gabriel Ferreira do Nascimento, junto comigo formam um grupo Isabela Cristina Ribe Gonçalves, Marina Harumi Fukumoto, Pedro Ferreira Gama e Rebeca Ferreira da Silva Pereira. Temos como base biográfica as lições de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Auri Lopes Júnior, Tourinho Filho e Gustavo Badaró. Eu vou apresentar um pouquinho dos aspectos gerais de cada um dos três modelos e passo a palavra para a Isabela dar continuidade. A necessidade do estudo do sistema processual penal, ela tem como base, principalmente, a ideia de que ela pode ser utilizada como um parâmetro de Estado democrático de direito. Isso porque o sistema penal processual ocidental pode ser observado a partir de cada momento histórico que se encontra. Daí a necessidade do estudo. Conforme ensina Tourinho Filho, existem três grandes modelos processuais: o inquisitorial, o acusatório e o misto. Eu vou pontuar cada um dos aspectos desse, respectivamente. O modelo inquisitório ele surge a partir do século XII na Europa Ocidental, com a instauração do Tribunal da Inquisição pela Igreja Católica. Ao tribunal, formado por membros da estrita confiança do médio e alto clero, competiria investigar, processar e condenar os suspeitos heréticos contrários aos ensinamentos da dogmática católica. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho afirma que foi o maior evento jurídico da humanidade, persistindo por 700 anos após a sua instituição. O modelo inexiste separação de funções, bem como a imparcialidade do magistrado, que aqui pode ser lido como um juiz inquisitor. Ao contrário, é da natureza do magistrado poder atuar pela produção de provas que induzam a um julgamento, seja absolutório ou condenatório. Por isso também ficam excluídos a publicidade de todos os atos inquisitoriais, visto que ao imputado, ou seja, o réu, é um objeto de investigação, cabendo ao magistrado inquisitor investigá-lo com todo o rigor eclesial e jurídico. Eu vou pontuar, então, portanto, as seguintes características do modelo: a parcialidade do magistrado, a admissibilidade de provas ilícitas, como, por exemplo, tortura, a ausência de separação de funções, a centralização da produção de provas e funções do magistrado, o sigilo absoluto e a desigualdade da relação processual, visto que não há possibilidade de contraditório ou ampla defesa, porque, como dito por mim, o réu, o imputado, é apenas um objeto de investigação. Dando continuidade, eu vou falar um pouco do modelo acusatório. Ensina o professor Auri Lopes Júnior que o modelo emerge com a crise oriunda do antigo regime e concomitantemente ao avanço do iluminismo que resulta na Revolução Francesa. Por esse sentido, o sistema inquisitorial começa a ser paulatinamente substituído pelo modelo acusatório, uma vez que a ideia de que uma pessoa pudesse exercer todas as funções, isto é, investigar, acusar, defender e julgar, é desacreditada. O modelo acusatório baseia-se singularmente na separação de funções e a transferência da gestão de prova, que agora caberá à iniciativa das partes e não mais do magistrado, que aqui é, como nas palavras do professor Auri Lopes Júnior, um mero espectador. Nesse cenário, o magistrado assenta-se em um espaço onde incorrerá sua imparcialidade, porque há um distanciamento do seu das provas. É característico do modelo o amor ao contraditório, porque caberá às partes, e unicamente às partes, a busca e a luta pela sua produção. As principais características do modelo acusatório são as seguintes: a clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, a iniciativa probatória deve ser das partes, decorrência lógico da divisão entre as atividades, com o juiz como um terceiro imparcial, a publicidade de todo o procedimento jurídico, o contraditório e a possibilidade de resistência, adquirida como defesa, e a instituição, atendendo a critérios de segurança jurídica e social da coisa julgada. Há também um critério muito importante de se apontar, que é a possibilidade de julgar e impugnar as decisões ao duplo grau de jurisdição. Isso porque no modelo inquisitório não havia recorribilidade. Ao haver uma condenação, havia ato contínuo à execução da sentença. E por fim temos o modelo misto, visto pela doutrina majoritária como o atual, predominante em quase todos os estados contemporâneos. Ele surge com o Código de Napoleão de 1808, que dividiu o procedimento criminal em duas grandes fases: a pré-processual, onde há a permanência do modelo inquisitivo na busca pela produção de provas para lastrear a ação, e na fase processual, onde há o caráter acusatório. Para parte da doutrina, como dito por mim, é um modelo vigente na maioria dos estados contemporâneos, como no caso brasileiro, e a serem os demais modelos apenas conceitos históricos sem a correspondência da atualidade. Porém, com razão severa Auri Lopes Júnior ao afirmar que devemos ter cautela ao aplicar o termo, na medida em que é essencial identificar qual é a incidência do modelo majoritário na constituição do modelo misto. Ou seja,
Devemos sempre buscar saber se o princípio que interferencia a formação do modelo misto é o inquisitivo, ou seja, o modelo de produção de provas pelo magistrado, ou o modelo acusatório, pelo modelo da produção pelas partes. A mera afirmação de que bastaria uma separação de provas para a aplicação do termo acusatório não bastaria para que saíssemos de um modelo inquisitivo. Ou seja, não basta ver apenas a separação de partes, o juiz julgar, o Ministério Público, o Ministério Público acusar e a defesa buscar pelos mecanismos legais de sua defesa, de uma saída jurídica possível, para que saíssemos do modelo inquisitório e entrássemos para um modelo misto. Nessa descrição, explica Jacinto Coutinho que não há e nem pode haver princípio misto, pois isso desmantelaria o sistema. Para o autor, os sistemas, assim como os paradigmas e os tipos ideais, não podem ser mistos. Eles são informados por um princípio unificador. Logo, na essência, o sistema sempre é puro. E explica na continuação que o fato de ser misto significa ser, na prática, inquisitório ou acusatório com as referidas adjetivações por conta de elementos secundários de outro sistema. Ou seja, o que teremos na prática de um modelo misto é, em grande parte, a preservação de algum modelo, seja ele inquisitivo ou acusatório, com características secundárias de outro modelo. Como, por exemplo, seria o caso brasileiro, que seria um modelo inquisitório com características de modelo acusatório. Com isso, eu passo a palavra para a Isabela, que vai falar um pouquinho sobre os critérios de distinção de prova. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Como já foi apontado pelo Gabriel, o meu nome é Isabela, e continuando a apresentação do nosso trabalho, eu vou falar sobre a gestão da prova. Primeiramente, é importante observar que o processo penal, segundo a professora Auri Lopes Júnior, é um instrumento de retrospecção, de reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Assim, as provas são os meios pelos quais será feita essa reconstrução do fato passado, ou seja, do crime. Então, através dessas provas, o processo pretende criar condições para que o magistrado consiga exercer a sua atividade recognitiva, a partir da qual se produzirá o seu convencimento, que será externado na sentença. Assim, nas palavras do professor Auri Lopes Júnior, o processo penal e a prova nele admitida integram o que se poderia chamar de modos de construção do convencimento do julgador, que formará sua convicção e legitimará o poder contido na sentença. Nesse sentido, podemos perceber que as provas são os meios que visam realizar a reconstrução histórica, e sobre os quais recairá a tarefa da verificação das hipóteses, tendo como finalidade o convencimento do juiz. Sim, tendo em vista que há uma íntima relação entre as provas e a decisão penal, revela-se de suma importância que mecanismos de controle sejam desenvolvidos de modo a evitar ou reduzir eventuais casos de autoritarismo e erro judiciário. Nesse sentido, observa-se que o processo ele objetiva buscar essa reconstrução do fato histórico. E a gestão da prova é erigida a espinha dorsal do processo penal, estruturando e fundando o sistema a partir de dois princípios informadores, que, conforme explica Jacinto Coutinho, são o princípio dispositivo, que funda o sistema acusatório, e nesse caso a gestão da prova cabe às partes, e o princípio inquisitivo, em que a gestão da prova ela está na mão do julgador, e desse modo funda o sistema inquisitório. Diante disso, observamos que o sistema legal das provas ele vai variar conforme o sistema acusatório e o inquisitório. Isso porque, quando são atribuídos ao juiz poderes instrutórios ou investigatórios, cria-se a figura do juiz-ator. No entanto, quando a gestão da prova está na mão das partes, o magistrado ele assume um papel de espectador, que, conforme explica Auri Lopes Júnior, é fundamental para assegurar a imparcialidade e a estrutura do modelo processual acusatório. Então, podemos perceber que, no caso do sistema inquisitório, há um maior substancialismo e uma maior relativização da garantia da forma em busca de se alcançar a suposta verdade real. Nesse caso, percebemos que nesse sistema há uma relação entre a gestão da prova nas mãos do juiz e a busca pela verdade, que, segundo o professor Auri Lopes Júnior explica, esse contexto ele acaba sendo prejudicial ao contraditório. Haja vista que coloca o juiz
na perspectiva do erro psicológico de acreditar que ele pode e deve buscar a prova e ainda julgar com imparcialidade. Além disso, segundo o Renato Brasileiro, na gestão da prova no sistema inquisitório, o juiz inquisidor ele é revestido de ampla iniciativa acusatória e probatória, tendo liberdade, inclusive, para determinar de ofício a colheita de elementos informativos e de prova no curso das investigações e da instrução processual. Desse modo, entende o autor que essa concentração de poderes nas mãos do juiz e a iniciativa acusatória que dela decorrem afeta o princípio da imparcialidade e do devido processo legal. Por outro lado, analisando-se o modelo acusatório, percebe-se que é um formalismo protetor, de modo que respeita-se a forma enquanto valor. E nesse sistema, há um afastamento do juiz da atividade probatória, de modo que ele assume uma posição de espectador, visto que será o destinatário das provas, cabendo às partes a busca do seu convencimento. Então, nesse caso, a responsabilidade pela produção das provas cabe às partes, diferentemente do que ocorre no sistema inquisitório. Então, nesse sistema do acusatório, há uma maior separação entre as funções de acusar e de julgar, de modo que o juiz não mais atua enquanto juiz-ator, mas sim enquanto juiz-espectador. Outro sim, acerca da gestão da prova no sistema acusatório, explica Renato Brasileiro que, nesse caso, o juiz apenas irá intervir quando provocado e havendo a necessidade de intervenção judicial. Sim, durante a instrução processual, prevalece o entendimento de que o juiz teria certa iniciativa probatória, desde que atue de maneira subsidiária. Diante disso, defende esse autor que essa separação de funções e a residualidade da iniciativa probatória mantém a equidistância do juiz quanto aos interesses das partes, de modo que contribui significativamente para a garantia da imparcialidade e do devido processo legal. Diante disso, podemos concluir que a gestão da prova, quando cabe às partes, se está diante do modelo acusatório. E, por outro lado, quando essa tarefa cabe ao juiz, se está diante do modelo inquisitório. Nesse sentido, é importante refletirmos que, apesar da estrutura do Código de Processo Penal conter uma base inquisitória, o modelo constitucional, por outro lado, contém uma base acusatória. Assim, após essa reflexão, passo agora a palavra para a Rebeca, que abordará sobre o modelo brasileiro e a inspiração no Código Rocco. Dando sequência à apresentação e, consequentemente, à fala dos colegas, eu vou falar um pouco sobre o Código Penal brasileiro e a sua inspiração direta no Código Rocco italiano. É importante inicialmente ressaltar que uma das grandes instituições autoritárias brasileiras é o Código de Processo Penal. O nosso código foi editado em 1941, podendo-se inclusive afirmar que ele trata-se de uma cópia inquisitiva do Código Rocco italiano de 1930, que foi posto em rigor sob a égide da ditadura fascista de Mussolini. O processo penal ele funciona em um Estado democrático de direito como um meio necessário e inafastável da garantia dos direitos dos acusados. Ele não é apenas um mero instrumento de efetivação do direito penal, mas ele é verdadeiramente um instrumento de satisfação dos direitos humanos fundamentais e, sobretudo, é uma forma de garantia contra a atividade e arbitrariedade do poder do Estado. O Código de Processo Penal italiano de 1930, chamado e conhecido como Código Rocco, ele foi a matriz ideológica que influenciou a produção científica do Código de Processo Penal brasileiro vigente desde 1941, que, apesar das inúmeras alterações que sofreu, ele continua sendo o mesmo desde 1941. A sua raiz enfática é o sistema inquisitório, que é regido pelo princípio unificador inquisitivo, cuja principal característica é exatamente a concentração de poder nas mãos do julgador, que detém, no caso, a gestão da prova. É de se frisar, inclusive, que a adoção de posicionamento quanto à diferenciação dos sistemas processuais a partir da gestão da prova, segundo Franco Cordeiro, um autor italiano, na verdade é um processualista italiano, que desenvolveu um estudo histórico exatamente a respeito dos sistemas processuais, que o permitiu averiguar que em determinados momentos da civilização existiram sim sistemas cujos processos formalmente eles comportavam partes que, embora não possuíssem a liberdade, a liberalidade para produzirem as provas necessárias,
a comprovação das suas alegações. Então, por essa lógica, constata-se que em um processo eminentemente inquisitório, existe como principal característica a existência de um juiz que ele procede de ofício em busca das provas necessárias para o processo. Eu sou o Pedro e, dando continuidade às exposições aqui feitas, adotando como ponto de partida a reflexão da minha colega sobre a inspiração italiana do Código de Processo Penal brasileiro, há que se lembrar, na verdade, e aqui eu quero propor uma reflexão acerca da interpretação do Código de Processo Penal à luz dos valores constitucionais. Há que ser dito, em primeiro lugar, que quando foi posta em vigência, em 1941, a redação original do Código de Processo Penal, a Constituição vigente era a Constituição Polaca, a Constituição de Vargas, de 1937. E bem se sabe que o inspirador, o mentor, o autor, né, deste texto constitucional, datado de 37, é Francisco Campos, né, uma figura conhecida no direito brasileiro por remeter, né, a um pensamento de Estado forte, de Estado autoritário, e bem se sabe que, mais tarde, em 1964, né, foi o grande inspirador dos atos institucionais que resultaram por instaurar no país um regime de exceção, né? O Código, então, de 1941, com a sua estrutura inspirada, né, num sistema inquisitório, ele de pronto se amolda aos valores da Constituição de 1937. Porque, em verdade, a Constituição de 1937, diferente da Constituição de hoje, ela é bem exígua no que diz respeito à instituição de princípios regentes do processo penal e, sobretudo, típicos de um sistema acusatório, como se vê hoje no texto promulgado em 88. A Constituição de 1937, aliás, nada versa sobre a titularidade da ação penal pelo Ministério Público, não versa sobre do princípio da presunção de inocência, nada diz respeito, por exemplo, ao princípio do juízo natural. Então, é um texto, né, com caráter típico de uma estrutura autoritária, de uma estrutura inquisitória, que não encontra problemas de compatibilidade com a norma de escalão superior, que é a Constituição de 1937, a época que foi promulgado. Como se sabe, porém, ocorreu, né, em 1988, a promulgação de um texto constitucional, né, cujo espírito, cujo conteúdo aponta no sentido da instituição de um processo penal com uma estrutura diferente daquela posta em vigência no texto de 1941. O texto da Constituição de 1988, quando institui, por exemplo, né, no seu artigo 129, que o Ministério Público, né, tem a competência, né, para promover a ação penal, né, e desse princípio se extrai, né, uma nítida separação de funções, da função acusadora, da função julgadora, né. Também se vislumbra no texto de 88 a vedação, né, dos tribunais de exceção, dos juízos de exceção, e nesse sentido a instituição de um princípio, né, o princípio do juízo natural. Também se vislumbra, né, a instituição do princípio da presunção de inocência, né? São todos princípios que apontam no sentido de uma estrutura, de uma sistemática processual penal que mais se aproxima de um modelo acusatório. O problema reside no fato de que estas instituições encontram certa objeção no texto regente do processo penal promulgado em 1941 e com o espírito da Constituição, com o espírito inspirado pelo pensamento de um Estado forte, de um Estado autoritário, que acaba sendo refletido nas normas de regência. Então, por exemplo, quando o Código de Processo Penal institui, por exemplo, que o juízo pode determinar a produção de provas de ofício, ou que pode, por exemplo, né, em seu artigo 385, pode condenar o réu ainda que o Ministério Público opine por sua absolvição, há que se dizer que existe um problema de compatibilidade, né, de normas entre a norma de escalão superior, né, entre as normas que se extraem do texto da Constituição e a norma do texto infraconstitucional, que aponta no sentido de uma sistemática processual inquisitória, né? Então, o que se vislumbra, na verdade, é um certo conflito de normas. Porque hoje, se for feita uma interpretação né, do Código de Processo Penal, né, à luz da Constituição, há que ser dito que muitas disposições nele presentes são contrárias ao espírito, né, íncito na Constituição de 1988. São instituições que mais aproximam o sistema processual inquisitório, em conflito com um texto superveniente que
traz consigo uma sistemática processual acusatória, uma sistemática processual que institui bem clara a divisão, né, de ofícios no processo penal, né, que institui princípios que visam resguardo do réu, né, de modo bastante límpido, e que hoje é bem possível fazer a crítica, né, de que muitas normas, que diz respeito, por exemplo, à produção de provas, sobretudo, né, não se encontram mais em consonância com estas disposições supervenientes da Constituição de 88. Né? O problema está no fato de que a alteração do sistema processual penal depende da ação da Constituição como pacto, né? E essa é uma fala, por exemplo, inspirada na lição de Virgílio Afonso da Silva, né? A aplicabilidade das normas constitucionais, e aqui se inserem os princípios, né, típicos do sistema acusatório, dependem, né, da aceitação da Constituição como pacto, da aceitação de que estas normas têm pronta aplicabilidade. Né? Então, não é mais compatível, por exemplo, que se preservem normas que apontam no sentido de uma inquisição, quando o texto maior, o texto de regência da República, ele institui uma estrutura processual penal notadamente diferente daquela posta em vigência em 1941. Então, há que ser dito que é necessária uma crítica, uma leitura constitucional, né, do Código de Processo Penal para que estas disposições não mais encontrem conflito com a norma de escalão superior. Porque de pronto se sabe que as normas de caráter inquisitório presentes no Código de 1941 são notadamente incompatíveis com o espírito íncito na Constituição de 88. Então, há que ser dito que o magistrado, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, deve preservar aquilo que se amolda à Constituição, no exercício de sua jurisdição, e afastar aquilo que se mostra incompatível com a sistemática, com o espírito, né, com os valores acusatórios dispostos no texto de 88. É um exercício que incumbe ao magistrado do controle difuso de constitucionalidade. Afasta-se aquilo que é compatível, mantém-se o que é compatível, e há que ser dito ainda que é bem possível a leitura, né, a interpretação conforme a Constituição. Só dessa forma é possível estabelecer, né, uma pronta eficácia daquilo que foi colocado pelo Constituinte originário e que deve, portanto, ter a maior efetividade, o maior grau de aplicabilidade e, nesse sentido, produzir os efeitos objetivados, os efeitos almejados. Bom, como ficou claro na fala dos outros colegas, antes da vigência da Lei 13.964 de 2019, chamado Pacote Anticrime, não havia um consenso na doutrina quanto ao sistema processual penal brasileiro. Então, aqueles que observavam a Constituição diziam que o sistema era acusatório, com base nos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, dentre vários outros. E já aqueles que se atinham ao Código de Processo Penal diziam que o sistema era inquisitório, com base principalmente naqueles dispositivos que conferiam suprapoderes à figura do magistrado, que é o caso da possibilidade do juiz requerer as provas de ofício. E existiam ainda aqueles que falavam que o sistema na realidade era misto, com uma fase pré-processual, que seria inquisitória, e uma fase propriamente processual, que seria acusatória. E é só com o advento do pacote anticrime que fica destacado e manifesto que o sistema processual brasileiro é, na verdade, o acusatório. E aqui eu dou destaque à redação que foi dada ao artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que vai dizer: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, com uma simples leitura e interpretação desse dispositivo, fica claro e é possível extrair que, primeiramente, o sistema processual penal brasileiro é o acusatório e também que fica vedada a iniciativa probatória do magistrado e também a sua participação ativa na fase de investigação. Então, o juiz não pode mais requerer de ofício, de modo também que é impedido de determinar a produção de provas que tragam elementos que possam prejudicar a pessoa acusada. Então, o dispositivo que antes era permissível, que era o caso do artigo 156 do CPP, fica agora controverso ao artigo 3º-A do também Código de Processo Penal, o que torna aquele dispositivo manifestadamente inconstitucional.
E o que é interessante também se ater é que, embora o Código de Processo Penal traga que o sistema é acusatório, isso não foi suficiente para apaziguar a opinião crítica da doutrina. O Guilherme Nutti, por exemplo, vai dizer que o sistema processual penal brasileiro é agora um acusatório mitigado, porque não totalmente purificado, já que os poderes instrutórios do juiz de mérito, por exemplo, eles ainda persistem. E o desembargador Nereu José Giacomoli vai dizer também, nessa mesma linha, que não é a simples e a mera separação das funções de acusar e julgar e também uma mudança na organização da gestão de prova que vai fazer com que seja fácil e possível a transição de um sistema inquisitório para um sistema acusatório, porque existem muitos outros elementos relevantes a serem considerados, como é o caso do inquérito. O inquérito, que é um procedimento propriamente, por essência, inquisitivo, porque sigiloso e também porque restringe e limita os direitos de defesa da pessoa que é acusada. A bem verdade, toda a estrutura do Poder Judiciário faz com que essa transição do inquisitório para o acusatório não seja uma transição simples, já que a própria figura do magistrado é colocada como um grande inquisidor em que o réu e todas as demais partes precisam ser subservientes. Então são essas e outras características presentes no sistema processual brasileiro que impedem que esses resquícios de elementos inquisitórios não tornem ou dificultem a plena eficácia e a plena instauração do sistema acusatório. Mas, de toda forma, o fato de que o sistema acusatório está manifestadamente expresso no Código de Processo Penal já é um pontapé muito importante para que outras mudanças possam vir a ocorrer. Então, com isso, nós encerramos a nossa apresentação, agradecemos a atenção, muito obrigada.